Olá, meu nome é Vivian Leiser e este trabalho foi apresentado na disciplina de Teoria e História da Arte 3, ministrada pela professora Ana Lúcia Beck no curso de Artes Visuais da UDESC no primeiro semestre de 2020. Vou falar de artistas mulheres que estiveram no Brasil no século XIX, num período em que a vinda de missões estrangeiras teve grande impacto nos modos de ver da Europa em relação ao nosso país. Inicio falando do contexto histórico. A vinda de missões estrangeiras ao Brasil ocorre a partir de 1808, com a transferência da família real portuguesa e a abertura dos portos e relações comerciais do Brasil com nações europeias. Muitos desses estrangeiros, fossem artistas ou não, tinham domínio do desenho e pintura, passando a ser conhecidos na historiografia como os artistas viajantes. A eles e elas, a cultura figurativa deve mudanças fundamentais na forma de perceber e representar a natureza brasileira e levar e disseminar esse olhar na cultura europeia. A historiadora Valéria Piccoli, em 2014, aponta quatro grandes expedições europeias. De 1815 a 17, a expedição liderada pelo alemão Maximilian Wied Neuwied. De 1818 a 1821, a missão austríaca, que incluiu tanto naturalistas como artistas, como von Martius, von Spix e Thomas Ender. Em 1821 e depois, após a independência do Brasil, de 1824 até 29, aconteceu a expedição do Barão de Langsdorff, com vários artistas, incluindo o pintor Rugendas, autor de um dos livros de viagem mais conhecidos sobre o Brasil. E, finalmente, entre 1825 e 1826, aconteceu a missão diplomática inglesa, liderada por Sir Charles Stuart, que trouxe artistas como o aquarelista Charles Landseer e o botânico William John Burchell. Também, conforme a historiadora Valéria Piccoli, estiveram no Brasil vários outros britânicos em virtude das alianças políticas e comerciais. Vários deles tinham habilidades artísticas amadoras, em especial de desenho e aquarela. Alguns desses artistas não profissionais foram Richard Bate, que foi proprietário de uma loja de materiais óticos no Rio de Janeiro, William Gore Ousley, que foi diplomata, Emerick Essex Vidal, oficial da Marinha Britânica que integrou a escolta da família real portuguesa na sua vinda ao Brasil, e Henry Chamberlain, tenente britânico, que no seu retorno à Inglaterra também publicou um livro sobre sua estadia no nosso país. E agora falarei de duas mulheres que foram contemporâneas desses artistas amadores homens, também produzindo e divulgando seus trabalhos artísticos, mas que ainda são pouquíssimo conhecidas entre nós. São elas Maria Graham, também conhecida como Maria Graham Calcott ou ainda Maria Calcott, e Marguerite Thomas. Maria e Marguerite são apenas duas das pelo menos 8 mulheres artistas viajantes que estiveram no Brasil no século XIX, deixando significativos registros pictóricos e literários, conforme esse mapa elaborado pela historiadora Miriam Leite. Lembrando que, num período histórico pouquíssimo favorável ao protagonismo feminino, essas mulheres viajantes literalmente cruzaram os mares geográficos, social e cultural para nos deixar seu legado e visão de mundo. Falarei primeiro da inglesa Maria Graham. Nasceu em 1785, foi pintora, desenhista, escritora e historiadora, e fluente em espanhol e português. Seu pai e primeiro marido foram militares britânicos e, por acompanhá-los em missões, passou boa parte de sua vida viajando. Seu primeiro livro de viagens foi escrito sobre sua estadia na Índia. Em 1821, acompanha seu marido em missão para a América do Sul, visitando o Brasil pela primeira vez. Com a morte dele, permanece um tempo no Chile, escrevendo o seu segundo livro de viagem. Em 1823, retorna ao Brasil e, como era uma mulher culta e viajada, aproxima-se da família real brasileira, sendo convidada em 1824 para se tornar a preceptora da infanta Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal. Permanece no Rio até 1825, também visitando Bahia e Pernambuco. Nesse período, pinta mais de 300 paisagens naturais e plantas nativas e organiza o seu terceiro livro de viagens, agora sobre o Brasil.
Retorna à Inglaterra em 1826, mantendo muitos contatos pessoais importantes no Brasil, incluindo a própria imperatriz Dona Leopoldina. Em 1827, casa com um artista, mantendo-se muito ativa culturalmente e convivendo com pintores como John Constable e William Turner. O livro resultante das 3 passagens de Maria Graham pelo Brasil foi publicado na Inglaterra em 1824, todo ilustrado com gravuras baseadas nos seus desenhos e aquarelas, executadas por um profissional muito conceituado na época, o gravador Edward Finden. O livro só foi traduzido e publicado no Brasil em 1956, mas pode ser encontrado para download na internet. Na introdução, Maria Graham apresenta um esboço da história do Brasil até aquela época, incluindo o processo de independência do nosso país. É considerado o primeiro relato de viagem a ter uma narrativa histórica organizada, incluindo até mesmo a transcrição de diversos documentos. O livro apresenta muitas ilustrações, como veremos a seguir. Infelizmente, a maior parte dos desenhos e pinturas originais não está no Brasil, e sim em acervos britânicos, como do Kew Gardens e do Museu Britânico, e podem ser acessados pela internet. Muitos dos desenhos de Maria foram feitos com a intenção de registrar a diversidade da natureza tropical do Brasil, que despertava muito o interesse do olhar europeu. É o caso desse pequeno desenho, que no livro está acompanhado de um relato sobre os passeios que Maria fez ao redor da cidade de Salvador. Nota-se a intenção documental na forma naturalista de retratar as principais características dessa árvore e de outras plantas. Maria compõe uma representação pitoresca da paisagem, pois vemos ao fundo uma igreja na beira da praia e à esquerda uma embarcação à vela. O restante da composição é preenchido por vegetação e pelo mar. Essa forma de expressão nos remete a uma das tradições de representação da natureza que influenciou muitos dos artistas viajantes nesse período, que são os princípios postulados por Alexander von Humboldt, com base na visão de Goethe sobre as interseções entre arte e ciência. Para Humboldt, a representação da natureza deveria conjugar seus aspectos mais característicos com uma composição agradável ao olhar e pitoresca. Aqui temos uma aquarela de Maria, que é uma das poucas produções que está arquivada no Brasil. Ao lado, a gravura correspondente no seu livro. O Corcovado e o perfil das montanhas do Rio de Janeiro, vistos ao longe, foram temas recorrentes na produção de vários dos artistas viajantes do século XIX. Mas Maria fez um registro bem diferente e particular. No primeiro plano aparece um jardim, espaço marcado com muita proximidade e intimidade, como num gesto feminino. A disposição das plantas, em especial das palmeiras, faz com que o famoso Morro do Corcovado pareça emergir dessa vegetação, conferindo assim um ponto de vista pictórico muito diferenciado e pessoal. No livro de Maria também aparece um outro ícone da paisagem carioca, o Pão de Açúcar. O ângulo escolhido corresponde à visão que a artista possivelmente tinha na região onde morou no Rio de Janeiro, que hoje é o bairro de Laranjeiras. De maneira semelhante ao trabalho anterior, o motivo principal está rodeado de árvores e outras plantas. As edificações correspondem a um local conhecido como a Bica da Rainha, onde a família real passeava. Novamente, é possível perceber aproximações entre a linguagem pictórica de Maria com a representação da natureza defendida por Humboldt, conjugando seus aspectos mais característicos a uma representação agradável ao olhar e pitoresca. Este óleo sobre tela pintado por Maria é bastante especial e felizmente pertence a um acervo brasileiro. Os olhos do espectador são chamados a percorrer um horizonte muito expandido da Baía de Guanabara, já que a tela tem mais de 3 metros de comprimento e apenas 20 centímetros de largura. 3 faixas paralelas compõem a vista, destacando-se um fundo com os acidentes de relevo numa gama cromática suave e luminosa. As edificações da cidade são apenas sugeridas e envoltas nessa atmosfera. A autora Luciana Martins afirma que esse componente estético que remete à história natural, junto com a valorização da representação pictórica de paisagens, está presente tanto no olhar profissional quanto no amador do contexto da cultura visual da Inglaterra do século XIX.
Também vamos encontrar essas características na produção dessa outra artista inglesa viajante dessa época, Marguerite Thomas. Pouco se sabe sobre ela. Morreu em Londres aos 78 anos. Esteve no Rio de Janeiro entre 1853 e 55, acompanhando o marido, que era diplomata. Moraram no Rio de Janeiro e visitavam com frequência a região serrana, ficando hospedados na casa de amigos que a artista inglesa chamou de Spot nas suas publicações. Também publicou vários livros, como um álbum contendo 40 desenhos e pinturas sobre o Rio de Janeiro. Embora pouco conhecida, Marguerite é a única artista mulher presente entre centenas de artistas homens na coleção brasiliana iconográfica. Da mesma forma que Maria, Marguerite buscou incluir nos seus desenhos suas percepções sobre a natureza brasileira, que aliassem uma visão naturalista com preocupações estéticas. Neste desenho, a paisagem corresponde a contornos das matas e montanhas na região dos atuais bairros do Catete, Laranjeiras no Rio, local também desenhado por Maria Graham. É um desenho detalhado, com senso de perspectiva e profundidade, mostrando que, mesmo não sendo profissional, Marguerite tinha talento, técnica e experiência com essas linguagens. Curiosamente, pelo fato de Marguerite ser amadora e não uma profissional, um de seus desenhos ficou bastante conhecido no mercado de arte europeu. Acima temos o desenho original e abaixo litografia colorida, cujo editor na época já era muito prestigiado. Isso atesta a qualidade e relevância do trabalho desta artista mulher viajante. As cenas domésticas presentes em alguns desenhos de Marguerite diferenciam-se da maior parte dos trabalhos de outros artistas viajantes. Ela compôs muitas cenas de interiores, como esta e a próxima, da casa onde ela e o marido se hospedaram várias vezes, na região serrana ao redor do Rio de Janeiro. No seu livro, ela chama essa casa de The Spot. Esses desenhos têm um caráter pessoal, íntimo e doméstico, e dessa forma diferenciando a produção de Marguerite dos trabalhos de outros artistas viajantes da época. Conhecer as histórias e obras de artistas consideradas amadoras, como Maria Graham e Marguerite Thomas, abre muitas reflexões sobre a falta de valorização dessas mulheres. Essa designação de artistas amadoras se refere menos ao talento, técnica e volume de produção artística e mais ao fato de que, possivelmente, mulheres como elas foram educadas e treinadas no desenho e aquarela por professores particulares e não em escolas de arte, às quais as mulheres só foram ter acesso no final do século XIX. Importante lembrar que essas mulheres eram diferenciadas, pois tiveram acesso à boa educação, viviam em ambientes de grande capital cultural, com muita valorização do conhecimento científico e artístico e em contato com intelectuais, cientistas, naturalistas, filósofos e artistas. Maria e Marguerite não foram as únicas mulheres artistas viajantes a visitar o Brasil nessa época, ainda que em número bem menor do que de homens. Elas e outras pioneiras cruzaram o oceano em viagens longas, enfrentando precárias condições nos navios e uma tripulação de marinheiros pouco receptiva à presença feminina, e mesmo assim registraram suas impressões em imagens e textos, muitos deles ainda pouco conhecidos. São assim verdadeiras pioneiras, que ainda precisamos conhecer melhor para valorizá-las. Com as referências do meu trabalho, eu encerro essa apresentação, esperando que vocês tenham gostado. Obrigada.